A polícia alemã diz que o acidente de comboio mortal de domingo na cidade alemã de Bibar foi provavelmente causado por um deslizamento de terras em consequência de fortes chuvas. Uma investigação preliminar revelou que o comboio descarrilou e embateu numa massa de terra que se desmoronou sobre os carris. Segundo as autoridades regionais, o acidente causou a morte de 3 pessoas, incluindo um maquinista e um funcionário da empresa ferroviária, e fez cerca de 50 feridos. 10 pessoas foram transportadas de helicóptero para um hospital universitário para receberem tratamento. Os socorristas com cães procuraram no comboio passageiros desaparecidos que pudessem estar presos debaixo das carruagens descarriladas, noticiaram os meios de comunicação locais, acrescentando que os esforços de busca continuaram durante a noite. Até à manhã de segunda-feira não tinham sido encontrados mais sobreviventes ou cadáveres durante as buscas. Os líderes da Tailândia e do Camboja acordaram um cessar-fogo imediato e incondicional com efeito a partir da meia-noite, hora local. É o resultado das negociações que decorreram na Malásia esta segunda-feira, naquele que era já o 5º dia de confrontos. Contabilizam-se centenas de milhares de deslocados que pediam um acordo para que pudessem regressar a casa. Camboja e Tailândia têm-se culpado mutuamente pelo início dos combates, que começaram depois de 5 soldados tailandeses terem ficado feridos na explosão de uma mina terrestre. O acordo surge na sequência de uma forte pressão internacional para o fim dos confrontos. Donald Trump, por exemplo, ameaçou suspender os acordos comerciais com as duas partes caso isso não acontecesse. Foram retomados em algumas partes de Gaza este domingo os lançamentos aéreos de ajuda alimentar. Isto depois de Israel ter aberto corredores humanitários e adotado uma pausa limitada nos combates no enclave palestiniano. A Jordânia anunciou já ter realizado 3 lançamentos sobre os céus de Gaza, incluindo um em cooperação com os Emirados Árabes Unidos. Segundo a Jordânia, os aviões de carga lançaram 25 toneladas de alimentos e mantimentos sobre vários locais do território. De acordo com relatos da imprensa, alguns palestinianos lamentaram a dificuldade de acesso à ajuda humanitária após esta ter caído no solo, por vezes em zonas militarizadas. Os peritos têm vindo a alertar há vários meses para o risco de fome generalizada em Gaza. Israel restringiu a entrada de ajuda destinada a uma população de mais de 2 milhões de pessoas, alegando, sem apresentar provas, que o Hamas desviou os bens para ajudar a fortalecer o seu domínio. Imagens de crianças gravemente subnutridas em Gaza têm alimentado as críticas internacionais contra Tel Aviv, incluindo aliados próximos que pedem o fim da guerra e da catástrofe humanitária no enclave. Um ataque aéreo russo em Kiev feriu pelo menos 8 pessoas, incluindo uma criança, e danificou um edifício residencial, segundo as autoridades locais. Os drones russos também atingiram a cidade central de Kropivnitsky, danificando o edifício da Filarmónica Regional e partindo muitas das suas janelas. Foram também danificadas janelas da Universidade Estatal Central da Ucrânia e de edifícios vizinhos. Não foram, no entanto, registados feridos ou vítimas mortais. Tanto a Rússia como a Ucrânia lançaram ataques durante a última noite, com Moscou a afirmar ter atingido depósitos de abastecimento ucranianos, já Kiev confirmou ter atacado um depósito de munições russo. A Ucrânia também registrou 153 combates ao longo das linhas da frente. Os ataques ocorrem numa altura em que Donald Trump e o primeiro-ministro britânico se reuniram na Escócia para discutir várias questões globais, incluindo a invasão russa da Ucrânia. O Irão enviou com sucesso esta sexta-feira um satélite de telecomunicações para o espaço num foguetão lançado da Rússia. De acordo com os meios de comunicação iranianos, o satélite Nahid-2, de 110 kg e de fabrico local, tem uma vida útil prevista de 2 anos.
O lançamento ocorreu no cosmódromo de Vostochny, com o foguetão russo a transportar ainda outras 18 pequenas cargas úteis. O Irão tem vindo a enviar vários satélites para a órbita. Em dezembro passado lançou 2, afirmando ter usado um transportador de satélites fabricado no país. O anúncio surgiu horas antes do início das negociações nucleares de Teherão com a Grã-Bretanha, França e Alemanha, em Istambul. Enquanto as forças de combate a incêndios em Chipre estão em alerta para qualquer reacendimento da frente que está em rescaldo, é revelado um quadro de destruição do incêndio que fez 2 mortos. Cerca de 125 km² de vegetação ficaram reduzidos a cinzas na região semi-montanhosa de Limassol, segundo dados do programa World Cover da Agência Espacial Europeia. Chipre está também de luto pelo casal que morreu encurralado pelo fogo. A mulher de 77 anos e o marido de 84 morreram carbonizados no carro quando fugiam de casa na aldeia de Monagri. Outros 7 feridos estão a receber tratamento hospitalar, 2 pessoas estão em estado grave, mas fora de perigo, e as outras 5 deverão ter alta em breve. A ministra da Agricultura, Maria Panagiotto, disse que 10 países responderam ao pedido de Chipre para prestar assistência na extinção do incêndio, tendo a Grécia enviado também 26 trabalhadores florestais especialmente formados para lidar com incêndios recorrentes. 17 zonas continuam sem eletricidade, uma vez que o fogo queimou grande parte da infraestrutura elétrica. Segundo as autoridades, a reparação dos danos é extremamente difícil, uma vez que foram queimados 400 postes, 50 transformadores e uma subestação de distribuição de energia. Quanto aos danos nas habitações, pelo menos 43 casas foram totalmente consumidas pelas chamas e outras 29 ficaram parcialmente danificadas. Os trabalhos de levantamento de danos prosseguem, tendo o governo cipriota anunciado que cobrirá 100% os custos de reparação. É o debate que está a agitar a sociedade francesa, com mais de 1,5 milhão de assinaturas recolhidas em 2 semanas. A petição contra a lei do plomb está a agitar o cenário político. No centro da polémica está a reintrodução no país de um pesticida, o acetamiprido, que é autorizado na União Europeia. Para os eurodeputados ecologistas, a mensagem enviada de Paris é perigosa. Le problème, c'est que la France aurait très bien pu, si elle prenait en considération aujourd'hui les impacts sur la santé publique, aller voir ses homologues des autres États membres en leur disant « harmonisons nos législations, harmonisons nos interdictions, faisons-le dans un sens de l'intérêt général et engageons un travail dans ce sens-là ». C'est pas ce qu'a décidé de faire la France. França quer usar esta substância para proteger as suas culturas de beterraba, avelã, cereja e maçã. Os apoiantes da lei e o principal sindicato de agricultores do país argumentam que os produtores franceses estão em desvantagem em relação aos seus homólogos europeus. A direita francesa no Parlamento Europeu aprova o texto e os impactos no Pacto Ecológico Europeu. Moi, je suis très fière de détricoter, de participer au détricotage de ce pacte vert parce que je pense qu'il n'est pas dans la bonne logique. La logique punitive, la logique qui va encore peser sur les agriculteurs, sur leur productivité, leur rentabilité, elle n'est pas la bonne. Il faut choisir la confiance et il faut faire aller de pair produire et produire bien. Et ce n'est pas incompatible. O acetamiprido é considerado perigoso para os polinizadores, a começar pelas abelhas. O debate em França também diz respeito à saúde humana, em particular ao potencial impacto da substância no desenvolvimento do cérebro dos fetos. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos é prudente nesta matéria. No ano passado, concluiu que existiam grandes incertezas sobre o tema e que eram necessários mais dados. Dois em cada 3 romenos acreditam que Nicolae Ceausescu foi um bom líder para a Roménia. Segundo uma pesquisa realizada pela INSCOP Research, em parceria com o Instituto de Investigação dos Crimes Comunistas e da Memória do Exílio Romeno. É o estudo sociológico mais abrangente sobre a nostalgia comunista e, na ótica dos inquiridos, a Roménia, na chamada Idade de Ouro da presidência de Ceausescu, era um país mais rico do que atualmente.
Mais de 66% dos romenos envolvidos na pesquisa consideram que Ceausescu foi um bom líder, enquanto só 24% têm uma opinião totalmente negativa sobre o antigo dirigente comunista. Indicam, para defender as suas posições, que a Roménia comunista tinha instituições mais eficientes e que o Estado cuidava melhor dos seus cidadãos numa altura em que as pessoas se ajudavam mutuamente. Bine, siguranță și astăzi nu mai avem siguranța zilei, nici de mâine, nici de acum, niciodată. Țara e vândută. E un subiect foarte delicat. Eu sunt născut în 2003. Au avut și părți bune și părți mai puțin bune, ca toate perioadele istorice. Cred că trebuie să învățăm din fiecare perioadă și să luăm ce e bun și ce e rău de acolo. Mais de 48% dos inquiridos consideram que a vida era melhor antes da queda do comunismo em 1989, enquanto quase 35% têm a opinião contrária. Vorbesc de noi ca societate. În ultimii 35 de ani nu am cultivat anticorpi, nu am aflat adevărurile despre fostul regim comunist. Apesar da percepção bastante positiva, cerca de 81% dos inquiridos estão conscientes de que havia menos liberdade antes de 1989. E quase a mesma percentagem já ouviu falar das centenas de milhares de romenos que foram mortos e torturados nas prisões comunistas. Nicu Șordan, atual presidente da Roménia, comentou os resultados da pesquisa numa publicação no Facebook. Considera que a principal razão que leva mais romenos a idealizarem o comunismo é a profunda decepção com a classe política das últimas 3 décadas. O regime comunista caiu na sequência de uma revolta violenta em dezembro de 1989 e Nicolae Ceausescu e a esposa Helena foram executados após um julgamento sumário conduzido por um tribunal militar.